eu quero pesar um pouco mais nessa premissa da necessidade da gente trocar o debate de onde ele está hoje, paixões, ódios e personalismos, para um diagnóstico correto do problema e base para a solução proposta do problema que exige isso que eu estou propondo. Mas veja, hoje, se o Bolsonaro sair na rua pelado, não é? E chamar Jesus de palavrão, e no fim da corrida pelado bater na mãe, a turma dele, esses 10, 12, 11% de fanáticos, vai chamar de mito e vai achar uma explicação monstruosa para justificar esta aberração. Infelizmente, não é a mesma coisa, e eu tenho clareza das diferenças profundas, não é? Mas neste aspecto, o lulopetismo virou a mesma coisa. Não é? Virou a mesma coisa, porque se o Lula sair pelado na rua correndo, né, no fim da estrada bater na mãe e chamar Jesus de palavrão, aqueles fanáticos também vão relativizar e vão justificar e vão fazer uma explicação, nem que o próprio Lula depois caia em si e diga eu fiz uma bobagem. Não adianta, essas pessoas, e isto, de novo, é 10, 12%. Mas isso está, porque eles são os agressivos, eles são os militantes, eles é que entulham a internet destes bombardeios odiento, despolitizado, enfim. Portanto, a nossa tarefa começa por propor ao povo brasileiro que, com todos os nossos ódios, afetos e paixões, que nós coloquemos o nosso cérebro, a nossa inteligência, a inteligência do povo brasileiro para determinar o debate. Se nós conseguirmos isso, a vitória eleitoral é certa. E eu digo a vocês por quê. Porque olha que tragédia para este país, o único diagnóstico hoje existente para a crise brasileira, oficialmente publicado nos documentos do partido, é o nosso. Olha o que eu estou dizendo, como isso é grave, porque ninguém pode ser dono da verdade. Ainda que o nosso diagnóstico seja amadurecido na compreensão da história do Brasil, ainda que ele seja sustentado com o argumento dos números racionais, objetivos, ainda que ele se espelhe na melhor experiência internacional de êxito civilizatório, ainda que ele seja produto da mente coletiva, como eu disse, só o Nelson Marconi mobilizou mais de 600 PhDs, mestres, doutores, operadores da vida pública, operadores do mundo privado. Nós temos horas de seminários com as associações, por exemplo, a ABDIB de infraestrutura, com os industriais, com as federações de comércio, enfim, circulamos o país inteiro para recolher esse projeto, ainda que ele tenha esta qualidade, um país não pode resistir a um projeto só. É preciso que esse projeto seja confrontado com outros projetos. E aqui eu não estou falando de adjetivo, de slogans, porque isto é aquela despolitização. Então, o neoliberalismo, o Estado é uma imperfeição, o Estado é uma perversão, ponto. Não, isso daqui é uma frase, isso não é um projeto alternativo. Quem achar que o Estado é uma perversão tem que me responder como é que eu resolvo o problema de educação, de saúde, de infraestrutura, de desenvolvimento do país que está estagnado em números mediocrérrimos há 40 anos e em números trágicos, porque faz 10 anos que nós crescemos zero em média. É a pior década, sob o ponto de vista de desenvolvimento, dos últimos 120 anos. Portanto, ok, nós respeitamos todas as formas de olhar e pensar, mas não é possível que a gente chegue aqui com um diagnóstico pensado, estudado, refletido, amadurecido e, portanto, que mete o dedo nas feridas, fere interesses, anuncia como é que nós nos posicionamos no gravíssimo conflito distributivo da economia mais piormente concentrada do planeta Terra. 5 brasileiros hoje acumulam a fortuna que possuem os 100 milhões de nacionais mais pobres do nosso país. Isso é o que eu vou repetir, 5 pessoas, os dedos de uma mão, hoje têm fortuna maior do que o que tem 100 milhões de brasileiros para enfrentar a vida. Isso vai se desdobrando em tragédias. E nós precisamos que essas tragédias tenham respostas, porque há premissas morais. E essa é a primeira premissa moral do socialismo, ou do compromisso com a democracia, para além da retórica. É que eu não posso ser feliz individualmente, com a minha família, com o meu pequeno grupo de convivência social, se estou cercado de tragédias sociais, de miséria, de violência, de doença, de fome. Não como retórica. A fome hoje alcança 20 milhões de brasileiros. E a insegurança jurídica alcança 130 milhões de brasileiros. Então, veja, neste momento, Projeto Nacional de Desenvolvimento, na nossa confiança,
É a única fórmula do Brasil se reconciliar e de substituir a patologia do personalismo clientelista, fisiológico, que está destruindo a política como linguagem da democracia, especialmente na cabeça dos jovens. E cada palavra dessa importa num conjunto de sacrifícios, num conjunto de posicionamentos políticos, e eu quero dizer com muita humildade que cada palavra dessa representa uma derrota do pensamento progressista brasileiro ao longo dos últimos 35 anos. Por quê? Porque projeto, como o Manel prefere chamar, é um plano. É um plano que diga em tal prazo e temos que dizer quanto custa isso. Por quê? Porque dizer quanto custa, atenção companheirada dos núcleos de base, este é o ponto. Dizer quanto custa significa anunciar a posição política que nós temos diante da gravíssima contradição que é 5 pessoas terem fortuna equivalente aos 100 milhões de nacionais. Só que essas 5 pessoas têm o controle da mídia. Essas 5 pessoas têm o controle da mídia. Essas 5 pessoas têm o controle da estrutura formal dos partidos. Essas 5 pessoas, ou vamos alargar um pouco mais, as 10 mil famílias mais ricas do Brasil, explicam por que o Congresso Nacional é eleito em agenda popular. Todos os parlamentares falam em educação, saúde, emprego, moradia, denunciam a corrupção, todos. Eu não conheço um que tenha se elegido dizendo eu sou a favor da corrupção, eu sou contra esse negócio de cuidar de pobre. Eu nunca vi nenhum se eleger assim. Mas basta acabar a eleição, vão para Brasília e 300 e tantos votam para destruir os direitos trabalhistas, para transformar o mundo do trabalho brasileiro num ambiente de insegurança jurídica e econômica, a maior informalidade da história do Brasil, o maior desemprego aberto da história do Brasil, o maior desalento, que é como o IBGE chama o companheiro e a companheira que procurando emprego e não conseguindo, pararam de procurar, de tanta decepção que sofrem, de bater de porta em porta e não ter nem dinheiro para pagar o transporte, para procurar o comércio. E, pois bem, os deputados votaram numa conta de 320. Aí o Brasil está agora desesperado por vacina, preocupadíssimo com a questão do socorro emergencial de R$150, que não paga o quarto de uma cesta básica. E o que é que vota a Câmara Federal por 300 e tantos? A entrega ao capital estrangeiro do sistema Eletrobras. Quem foi que pediu isso? Onde foi a passeata? Qual foi o grupo de interesse que fez um artigo no jornal, não é, defendendo que isso é bom para o povo brasileiro, por isto ou por aquilo? Isto é terrivelmente mau e ameaçador para o povo brasileiro, porque o Brasil tem uma matriz de energia de base hidráulica. Significa que quem gera energia no Brasil é a água, não como uso consultivo, mas porque ela gira as turbinas. Ora, se eu privatizo entregando ao capital estrangeiro, eu estou entregando ao capital estrangeiro o juízo de vida ou de morte sobre a água, que, como todos sabemos, é um mineral mais importante do que ouro, porque está na base da vida, da produção, da indústria, da agricultura, da saúde pública, porque a água é saneamento, não é? E, veja, nós estamos entregando e os diversos usos da água, hoje dá muito para a gente explicar. Veja, a gente do Sul e do Sudeste está numa seca extrema, pior dos últimos 90 anos. O Nordeste conhece isso, 3 anos por cada 5 nós temos seca aqui. E por isso a Constituição brasileira hierarquizou o uso da água, dando prioridade ao abastecimento humano e à dessedentação animal. Depois os usos difusos para a saúde, depois vem os usos econômicos e a energia. Pois bem, quando você olha uma barragem como Itaipu, um engenheiro pode olhar aquela água e calculá-la em metros cúbicos. Mas o engenheiro elétrico pode olhar para o mesmo volume e calcular aquela água em quilowatt-hora, porque é a mesma coisa. Então, repare, eu vou entregar para o estrangeiro o juízo. Ele vai fazer quilowatt-hora ou vai entregar água para a indústria? Se eu privatizo como setor elétrico, é evidente que essa hierarquia de uso exige a presença do setor público. E isso é um assunto de defesa, isso é um assunto de soberania. Nenhum país do mundo entrega ao capital estrangeiro o seu regime de águas. Eu estou dando um exemplo prático, que acabou de fazer ontem a Câmara Federal, quando nossa pedida é por socorro emergencial minimamente decente, que permita ao povo esperar a passo de carga do manco a velocidade mais criminosa de vacinação pela incompetência genocida do Bolsonaro. Então, voltando aqui, projeto significa isso, um bom diagnóstico. O médico não vai curar a doença se o camarada chega com dor de barriga, aquilo pode ser muita coisa. Pode ser um apendicite, pode ser gases, pode ser uma pancreatite, pode ser um câncer. Não é? Então, se você não tiver o diagnóstico correto,
Você está ali com uma pancreatite, o camarada vai dizer, não, isso aqui toma um antiácido, porque isso daí é gases. Você vai morrer. Então, a primeira grande questão é o diagnóstico. E aí, o nosso diagnóstico, como eu disse, é o único. O mais importante na abertura desse seminário é motivar a nossa companheirada da militância, nossos vereadores e vereadoras desse grande, imenso país amado Brasil, né? A estudantada, a turma boa, enfim, todo mundo, para que a gente se ligue na discussão inteligente das questões brasileiras. Eu vou terminar com alguns números, que é o meu hábito. O Brasil, entre 1930, quando Getúlio Vargas, o pioneiro do trabalhismo, sob o ponto de vista da operação política, inspirado aí por grandes cérebros do Brasil e do mundo, não é? Keynes, e a tropicalização, não é? do keynesianismo, que concilia, naquele momento de Guerra Fria, o respeito à propriedade privada, mas assume para o Estado a tarefa, não é, intransgredível de emancipar o povo, de libertá-lo da desigualdade e da miséria, é o Getúlio que funda o Brasil moderno. E um país precário como o Brasil era, entre 1930 e 1980, 50 anos, diversos regimes, a ideia era tão poderosa, tão extraordinariamente fecunda, tão produtora de resultados concretos, visíveis, monumentais para a vida da nação brasileira, que nós somos, até hoje somos, o país que mais cresceu na história do capitalismo mundial. O Brasil cresceu ao redor de 7 pontos percentuais entre 30 e 80. Ora, entre 30 e 80, o Brasil era um país rural, completamente analfabeto, não dispunha de petróleo, ninguém sabia, pelo contrário, os relatórios internacionais diziam que não existia petróleo no Brasil, embora, não é, também tenha sido Getúlio, não é, que ali, a partir da Revolução de 30, começa a falar em petróleo brasileiro, não é, e acaba sendo causa, provavelmente, uma das últimas causas, porque não por acaso, ele cria a Petrobras em 54, e é em 54 que ele pratica o suicídio como um ato de amor e devoção e um manifesto político aos jovens brasileiros, que vale a pena, como estão atuais as palavras do Getúlio naquela carta testamento. Pois bem, o Brasil, entre 80 e 2010, e vejam a variação de pessoas, de regimes, de retóricas, o Brasil cai para 2,5% de crescimento ao ano. O que houve? Como é que um país que era precário e, na medida que vai se sofisticando, cai de crescer 7% para crescer 2,5% ao ano? Mas isso é a queda, tem o coice. Entre 2010 e 2020, por exemplo, portanto, o tempo presente que está forçando a vida do nosso povo, né, o Brasil cresce 0 por 10 anos e temos a pior década. A consequência prática disso é que nós temos hoje 40 milhões de pessoas na informalidade, 15 milhões em números redondos de desempregados abertos e 6 milhões de pessoas no desalento. Pela primeira vez, a maioria da força do trabalho brasileira ou está na informalidade ou abertamente desempregado. Qual é a consequência de uma superoferta de força de trabalho numa economia que está estagnada? O preço do trabalho se avilta. E os salários estão caindo. O símbolo mais eloquente, o salário mínimo hoje, tem o menor poder de compra dos últimos 15 anos. A cesta básica está em R$ 632 e o salário mínimo não compra 2 cestas básicas. Isso tem sequelas, naturalmente, porque o primeiro motor da ativação econômica é o consumo das famílias. Se eu deprimo o consumo das famílias pelo estrangulamento do emprego e da renda e pelo colapso inédito do crédito, 63 milhões e 700 mil brasileiros com o nome sujo no SPC, dos quais, companheirada, 6 milhões são jovens que tomaram o crédito do FIES para estudar em universidades particulares, o empresário da universidade botou o dinheiro no bolso e o jovem está na conta de 6 milhões, humilhado com o nome no SPC no começo da vida. 6 milhões de jovens brasileiros estão inadimplentes com o FIES. E isso, então, explica por que o Brasil está destruindo a sua economia sob o ponto de vista empresarial. 230 mil, 230 mil pontos de comércio fecharam entre o governo Dilma, o desastre do governo Dilma e o começo do governo Bolsonaro. Isso aumentou mais 100 mil nos últimos 24 meses. Mas a gente tem que tirar esse número, eu estou separando, porque eles vão usar o álibi da pandemia. Mas nós temos um número que mostra que o problema é brasileiro e é de gestão do país. Entre o governo do Lula e da Dilma, o Brasil caiu da 6ª para a 9ª economia do planeta Terra. Pouco importa os riscos e oportunidades, são iguais para todos.
O Brasil era a sexta economia com a Dilma, quando tomou posse, caiu para a nona. E com o Bolsonaro / Guedes, nós caímos da nona para a 12ª economia do mundo. Enquanto 3 milhões de bocas nascem, de jovens, queridos bebês brasileiros, nascem por ano no país. Então, repare, ou a gente entende que essa equação não pode continuar assim, ou a gente não vai sair dessa equação. Poderia versificar aqui um pouco mais sobre o explosivo e único endividamento do setor empresarial, que também pede uma coordenação com o governo, com institucionalidades novas, ferramentas novas, que a gente pode aclarar aí na dinâmica, e nós temos que reindustrializar o Brasil para imunizar o país dessa dependência que nós denunciamos há muito tempo e agora qualquer do povo pode entender com mais facilidade. Por que o Brasil entrou para o fim da fila das vacinas? Por que nós entramos na pandemia? O Bolsonaro é um genocida, é um criminoso. Para mim é uma excrescência moral, pessoal, né, uma excrescência humana, uma excrescência política que tem que ser democraticamente banido da vida republicana brasileira. Porém, é preciso que nós compreendamos o problema. Quando a pandemia se abriu, começou no Brasil, nós estávamos incapazes de fazer máscara para os nossos enfermeiros. Nós não tínhamos bata, nós não tínhamos monitor de UTI, nós não tínhamos respiradores. E agora não temos vacina, porque o Brasil, que sabe fazer vacina há mais de um século, depende de fornecedores estrangeiros para a matéria-prima de uma coisa que a gente já soube fazer e desaprendeu. O complexo industrial da saúde brasileiro foi destruído durante governos de retórica progressista. Percebe? E eles não querem que a gente reflita sobre isso, porque cada argumento que nós colocamos, lá vem a simplificação grosseira dos afetos, dos ódios, das agressões, da zoada, do grito. E olha, paciência, mas vamos dizer, o Brasil, antes do Bolsonaro, quando o Bolsonaro tomou posse, o Brasil tinha destruído o seu complexo industrial da saúde e estava dependendo de comprar Tilenol no estrangeiro. O Brasil joga no estrangeiro 17 bilhões de dólares, que dá 85 bilhões de reais, em números redondos, por ano, financiando emprego nos Estados Unidos, na China e nos Estados Unidos e na Europa, não é? Comprando coisas, prótese, cama de hospital, tudo quanto é de remédio, tudo quanto é... Isso não faz sentido. E aí aqui tem uma retórica conservadora que, mas isso é política industrial, de comércio exterior, substituição de importações, isso cheira a mofo. Espere, qual é o centro do debate da China com os Estados Unidos? Pelo que mesmo que eles estão disputando? Se não for propriedade intelectual, se não for mercado, se não for espaço global para a aplicação dos seus produtos industriais. Eis aí a guerra do 5G. E o Brasil está perigosamente deixado para trás pelas nossas lideranças. O Brasil, quando Dom Pedro II terminou o seu reinado, era 80% dos Estados Unidos. Qualquer número que você quisesse comparar Brasil com os Estados Unidos, o Brasil era 80% dos Estados Unidos no período iluminista de Dom Pedro II. Entre 1930, a Revolução, e 80, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Portanto, a explicação agora não é o chão, não é o povo, não é o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul. É a danada da política. É a política que é a única linguagem que a democracia precisa para que a população possa fazer valer os seus interesses e não a manipulação odienta ou apaixonada de caudilhos, de pais da pátria, de salvadores da pátria, de pais da pobreza. Tudo isso, ainda que às vezes bem intencionado, é mentira. Por isso, um projeto nacional de desenvolvimento precisa ser apropriado pela nação. Os grupos de base são a semente para a gente replicar as ideias. E tudo no Brasil é possível ser resolvido em relativo espaço de tempo curto, porque a caricatura é muito grave. Termino dizendo, vamos fazer educação em tempo integral, profissionalizante, para todo o nível médio acabar com 60% da evasão escolar. Brizola, nós sabemos fazer isso. E temos o custo disso. Vamos ampliar a matrícula no ensino superior. O Brasil dá 18 vagas a cada garoto, a cada 100 garotos de 18 a 25 anos. Vamos levar para o padrão colombiano em 10 anos, em 15, em 20 anos. Vamos discutir. A Colômbia é 42% dos garotos de 18 a 25 anos tem vaga na universidade. Então vamos dizer quanto é que custa. Sabe-se quanto custa um aluno por ano numa universidade, quanto custa o laboratório, quanto custa os professores. É possível orçamentar isso. No fim, a virada do jogo
nós estamos colocando uma primeira grande provocação. A virada do jogo pede, em 10 anos, 3 trilhões de reais. O Nelson e eu sabemos dizer onde é que estão esses 3 trilhões de reais com uma certa folga e sobra. Caramba, mas Ciro, é fácil assim, por que não fazem? Por que não fazem? Porque a política virou um jogo de minorias no Brasil. E quando as maiorias são excitadas e animadas, este que promete para a maioria, depois da eleição vai lá e se compromete com a minoria. Quer ver onde estão os 3 trilhões? E eu encerro. O Brasil é um de 2 países do mundo que não cobra o imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais. Eu já cobrei quando fui ministro da Fazenda do Itamar Franco. O Fernando Henrique revogou e o Lula manteve revogado. A Dilma manteve revogado, o Michel Temer manteve revogado e por quê? Porque o modelo é o mesmo, os senhores são os mesmos. A diferença do Lula é que o Lula tem uma certa simpatia pela questão popular, evidentemente, isso não pode distinguir, mas o Lula nunca feriu em nenhum detalhe mínimo o pacto do baronato, da plutocracia, do governo de minorias riquíssimas no Brasil. Eu tenho os números todos. Eles vão com palavrão, com grito, com denúncias, com agressões, porque os números são chocantes. Nós temos quanto o Lula pagou ano a ano de juro. Essa é a qualidade do nosso diagnóstico. E quanto foi de investimento e quanto foi para o Bolsa Família, para sustentar com números que o Lula fez muito pelos pobres. Sim, fez muito pelos pobres. Como nunca ninguém fez muita coisa pelos pobres, o pouco que ele fez pareceu muito. Porém, ele fez muito, muito, muito mais pelos ricos. Mas como toda a vida todo mundo só faz pelos ricos, não é? Ninguém estranhou que um governo dito de esquerda, eu andei gravando esse texto, não é? Fizesse a mesma coisa. Mas veja, no prático é o seguinte, só o Brasil e a pequena Estônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Então, se a gente cobrar na proporção do que eu cobrei, a gente arrecada 70 bilhões de reais. Bota na conta. Por ano. O Brasil, no ano da pandemia, da maior crise fiscal da história brasileira, tem uma renúncia fiscal superior a 300 bilhões de reais. Se a gente tirar 30% disso, a gente acha 100 bilhões. Se a gente tirar 20%, a gente acha 60 bilhões. Trata-se de discutir. Mas é justo que o Brasil faça dispensa de imposto da Localiza, uma locadora de veículos, que eu escolhi para dar exemplo, porque era o secretário de privatização do Bolsonaro. Então o cara é ultra contra o Estado, escolhendo o Estado é corrupto, e ele, o negócio dele, só no Brasil, a locação de veículo tem incentivo fiscal. Qual é o retorno para a sociedade de você dar estímulo fiscal, renúncia de imposto, cobrando do cidadão que ganha R$ 2.050, o imposto de renda na fonte, 15%? Me pergunto, pois bem, isso não foi o Bolsonaro que fez, já vem lá de trás. Lá se vai mais aí um bocado de bilhão de reais nas renúncias fiscais. O Brasil tem uma estrutura de imposto de renda extremamente injusta, em que uma pessoa que ganha 2.050 paga 15% e uma pessoa que ganha 1 milhão paga 27,5%. No mundo inteiro, esta tabela é mais aberta. Ela diminui o imposto das classes menos favorecidas, até um ponto da classe média, e aumenta a tributação progressiva. Isto é que é ser progressista. Progressismo não é conversa fiada, não. É como é que você organiza a relação do Estado com os interesses econômicos, dos pobres e dos ricos. Pois bem, eu cobrei uma alíquota de 35% quando fui ministro da Fazenda do Itamar, para os super salários. Veio o Fernando Henrique, revogou, o lulopetismo manteve revogado, igualzinho o Bolsonaro e o Michel Temer. Mas aqui a gente acha mais uns 40 bilhões de reais. Percebe? Depois vamos lá. O imposto territorial rural brasileiro, se eu estiver cansando vocês, Manel, me interrompa. Mas a nossa tropa precisa dominar esses números, porque eis o papel de quem é livre da manipulação dos poderosos. É concretamente interesse. Pois bem, o imposto territorial rural da maior fazenda do agronegócio do planeta Terra, que é o Brasil, para nosso orgulho, eu não tenho nada contra, eu sou orgulhoso da pujança da agricultura e da pecuária brasileiras. Tenho muito orgulho. No nosso projeto, a industrialização não rivaliza com a agricultura, ao contrário. Um dos setores prioritários da industrialização são os insumos do agronegócio, que nós estamos importando quase tudo. Não é? Mas veja, a agricultura mais poderosa do mundo, esta fazendona cheia de latifúndios, que você viaja de avião
para chegar de uma ponta a outra de uma fazenda, recolhe de imposto territorial rural menos do que a cidade de São Paulo recolhe de imposto predial e territorial urbano, o IPTU. No Brasil, o cidadão que está nesse momento correndo com uma motocicleta, com a caixa de aplicativo nas costas, tiritando de frio no sul do país para ganhar R$5 numa corrida informal, sem férias, sem 13º, o semi-escravo dos tempos digitais, paga 4% de imposto sobre a motocicleta dele. Os ricos no Brasil, para tomar o exemplo aqui do João Dória, compram um jatinho subsidiado com dinheiro público que o governo paga um pedaço do jatinho dele e não paga IPVA. Alguém me explica? Isso não foi o Bolsonaro, isso vem de trás dos ditos governos progressistas de goela que destruíram o pensamento do Brasil. E eu termino, porque eu ia achar 300 bilhões por ano em 10 anos, é fácil, é moleza, sob o ponto de vista técnico. Sob o ponto de vista político, é aí que está o ponto. Sob o ponto de vista político, acreditem, tatu não sobe em toco, não é jumentinha amarela. Tatu não sobe em toco. Toda vez que você vir um tatu em cima de um toco, pode apostar que alguém botou. Tudo que está errado na institucionalidade brasileira é o tatu. Não está errado porque tinha um manual de fazer certo e os caras em Brasília são tão sacanas que fizeram tudo errado. Tá ali o tatu para atender interesses dominantes de uma minoria ínfima que cooptou e subornou, inclusive, os principais líderes da dita esquerda brasileira. É simples, é fácil? Não é, mas é hoje perfeitamente possível, porque um componente trágico do nosso momento, que é a pior crise social e econômica da história do Brasil, é que até setores importantes da elite estão descolando desta maluquice, porque também os rentistas, pela primeira vez em 35 anos, estão perdendo dinheiro. Nós temos, com um governo de ultradireita, uma taxa de juros abaixo da inflação. E isso está causando grandes fissuras. O agronegócio exportador está começando a ver as burrices que o Bolsonaro cometendo, fechando mercados. A China acabou de habilitar 21 frigoríficos norte-americanos. Brigam por indústria, brigam por 5G e estão tentando atenuar o calor do conflito, buscando o mundo rural norte-americano, que tem muita força política, e quem vai sair do ramo é o Brasil. A Argentina já virou o principal parceiro, não é mais o Brasil, e eles estão ensinando os africanos, especialmente em Angola, a produzir soja, proteína vegetal, para deixar o Brasil falando só. Só para dar exemplo prático de que há uma fissura no grande pacto conservador da elite brasileira. E esse é o nosso papel, tentar mostrar para esse centro político brasileiro, o mundo da produção, o mundo do comércio, o mundo da agricultura moderna, que destruir trabalhador, destruir renda, não é uma coisa senão selvagem. E o projeto tem condição de oferecer um ambiente pródigo para a prosperidade econômica, desde que o compromisso de superar a miséria, a pobreza e a desigualdade, educando o filho do trabalhador, subindo o morro com saneamento básico, com moradia decente, qualificando o atendimento da saúde pública. E eu não sou um sonhador, ainda que eu seja um sonhador, né? Eu quero dizer que eu sou um sonhador porque eu idealizo muito esse Brasil justo, mas eu tenho os pés no chão. Aqui no Ceará, nós temos a melhor escola pública do Brasil. Aqui no Ceará, nós já temos a melhor rede pública, sob o ponto de vista de disponibilidade de serviços, por exemplo, de consulta especializada, diagnóstico com tecnologia sofisticada, ou melhor, do Brasil, sob o ponto de vista da universalidade da proposta de atendimento. Somos longe de fazer aquilo que o nosso povo merece, mas eu sei que este sonho para o Brasil é muitas vezes mais viável do que para o Ceará, que é um dos estados mais pobres. Sabe quantos anos faz que não se fala em crise fiscal do Ceará? 35 anos. Sabe que o Ceará tem hoje a maior taxa de investimento por cabeça do Brasil. Sabe que o Ceará, em termos numéricos, nominais, em termos absolutos, só perde para São Paulo na taxa de investimento. Caramba, o Ceará, sabe, é um ato de teimosia de um agente de extraordinário valor. O chão aqui é tudo pedra, não planta soja, não planta milho, não tem uma mecanização possível. O Ceará está encravado no semiárido, em que de cada 5 anos nós temos uma seca, que no passado nos deixava aqui sem água na cidade. Hoje é o primeiro estado do Nordeste que está independente de chuva, porque fizemos uma estrutura de reservação, distribuição e conseguimos viabilizar o projeto São Francisco, que eu projetei, briguei,
briguei com Deus e o mundo, e hoje a água do São Francisco já chega em Fortaleza, cavalheiros e cavalheiras. Nós trouxemos água do Rio São Francisco e o Ceará setentrional hoje recebe água do São Francisco na praia, a mais de 1.700 quilômetros da sua fonte. Caramba, deixa eu acreditar que para o Brasil isso é muitas vezes mais possível. O presidencialismo permite que a população eleja quem quiser. Bolsonaro tinha 30 segundos na televisão, ninguém dava uma bola para ele, ninguém acreditava, e o povo, decepcionado com a crise econômica e moral produzida pelo PT, votou ali na crença, naquele conjunto de promessas todas mentirosas, de combate à corrupção, de renovação da política, de não compromisso com a política antiga, etc. E ele é uma cédula de R$3, né? Sempre foi um corrupto, vem do Centrão e para o Centrão voltou, de onde jamais saiu, não é? Corrompeu os filhos. Você quer exemplo maior de um corrupto, é o cara corrompeu os filhos, não é? Corrompeu todos os filhos. O mais novinho agora não é, está respondendo já por investigação da Polícia Federal por tráfico de influência. Portanto, nós precisamos compreender com muita humildade o sentimento do povo brasileiro. E ter humildade diante disso significa apostar na inteligência do nosso povo, que é o que os núcleos de base têm como principal tarefa. Não é andar pela cabeça dos outros. Quem anda pela cabeça dos outros é piolho. Político é tudo simpático. Você já viu algum político não fazer um esforço de simpatia, de entender o povo, de fazer... Portanto, a gente tem que botar um pezinho atrás e se perguntar de onde é que vem esse? Já teve oportunidade, fez ou não fez? Né? Quais são as companhias com que ele anda? Isso aí vai diminuindo a possibilidade da gente sofrer a enganação, que é muito comum na vida brasileira. Mas agora... O drama do nosso povo é tão grave que acredito o nosso povo está interessado em entender melhor as coisas. Então, é claro que a gente vai ter que resumir, vai ter que ser simbólico, vai ter que, enfim, mas neste ambiente nós vamos ter que ter muitos multiplicadores que sejam capazes de explicar. Aí eu vou pegar, agradecendo ao Manel Dias, agradecendo a você, agradecendo ao Jota. Jota, eu sou seu fã. Estou filiado ali no Jumentinho, caladinho, com outro pseudônimo, para poder não contaminar, porque essa sua independência, eu sou apaixonado, tem nada que ser cirista, sabe? Não tem nada. Tem que fazer isso que você faz, falar a verdade para o nosso povo, com seu carisma, com a sua simpatia, e deixa o povo decidir. Isso aí tem a hora certa, e o povo sempre é sábio. O povo é sempre sábio. Se o povo erra, é porque o pacote que entregaram para o povo era falso. Mas o povo votou na coisa correta, da mudança. O povo votou para mudar. E, não era possível que o Brasil não mudasse. A Dilma derrubou a economia 7%. O escândalo generalizou-se. Dá para fazer de conta que o Palocci não era o braço direito? Peraí um pouquinho. O Palocci mandou na economia do Brasil 8 anos. Né? Na constância do governo Lula, era o braço direito. Eu estava lá, cara. Eu era ministro. O Palocci devolveu um chequezinho, Jota, de 100 milhões de reais, dizendo assim, eu roubei, vou devolver aqui, que a delação premiada para diminuir a... E ainda ficou com 40 milhões na caixa. E o Palocci era um médico de Ribeirão Preto que eu conheci na Libelu, que era o movimento ultra-esquerda trotskista, lá no movimento estudantil. É isso. Então a lambança sempre será um câncer da política, mas apostar na inteligência é o que vocês estão fazendo. O Manel Dias, você, Leonardo, e a nossa tropa do núcleo de base. E o projeto que nós estamos querendo aperfeiçoar e discutir, ele assume esse compromisso, a gente dá a cara para bater. Tem um livro escrito, está nas livrarias, e eu aqui estou dizendo que vou cobrar imposto sobre as grandes heranças mais caro. O que vocês acham que o dono das grandes heranças pensa de mim? Agora, vocês acham que eles vão dizer, eu não gosto do Ciro porque ele disse que vai cobrar mais imposto de mim. Eles não vão dizer isso jamais. Eles vão dizer que eu sou bocão, que eu sou temperamental, que eu sou azogado e tal. Está tudo certo. Mas assim, eu quero ver em 40 anos qual foi a decisão que eu tomei na vida longa que eu já tive, de governador, ministro, prefeito, que eu tenha tomado um desatino, uma irresponsabilidade. Nem morar no palácio eu fui. Vou contar essas histórias tudinho agora. Eu, com 33 anos de idade, mais jovem governador do Brasil, feliz da vida, não sei o que, já tinha sido prefeito de capital, mais coisa, ganhei eleição. Aí tem uma casa que o cabo vai lá para dentro da casa, que é um palácio, o cabo não bota o pé no chão, os paletó é o governo que compra, a comida é o governo que compra, o mordomo é para cá o tempo todo perguntando se você quer um traguinho de uma coisa, quer uma comida da colar. Aí, Jumentinho, começa aí para cá e não sei o que, e é piscina para dar um tibungo e tal. Sabe o que eu fiz? Continuei morando na casa alugada que eu morava. Porque eu não queria levar meus filhos pequenos para morar nesse ambiente
e depois o falta lerdo e eu não posso dar para eles, e isso é que corrompe as pessoas. Eu estou contando isso, como eu fui muito rápido, eu fui governador com 32, fui prefeito com 29, fui deputado com 25, eu implementei, né, nas imoralidades do Brasil, direito a 3 pensões mensais vitalícias, eu me odeio, que me daria R$ 86.000, eu nunca aceitei receber. Não é que eu deixei de receber, não, eu nunca aceitei receber na data. Ah, mas o cabo é rico, é cheio de empresa, não sou sócio de nada, não sou sócio de ninguém, não tenho uma empresa, não tenho uma rádio, não tenho uma televisão. E só estou dizendo isso aqui para ter moral para dizer aquilo que eu tenho que dizer. Vou cobrar imposto dos ricos para dizer de onde é que vem o dinheiro, João Mentinho, para responder ao seu fã aí. Esse projeto ele vai assumir o compromisso de todas as linhas, emprego, renda per capita. Nós estamos discutindo aí o Marronel, essa turma, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar um país tipo a Espanha. Então, a Espanha nem é o mais rico e nem é o mais pobre, mas é um país de vida muito digna, da Europa, ali do Mediterrâneo. Então, vamos pegar os indicadores da Espanha e vamos botar assim, o Brasil vai chegar no ponto que a Espanha está, de qualidade de vida, de renda per capita, de matrícula, etc., etc., eu volto para homenagear seu espectador, em 30 anos. E está aumentando aqui, está aumentando, viu? É uma proposta modesta, Se o Brasil crescer 5% ao ano, em média, daqui 10, 15 anos, a gente vira a Espanha. Dá para alcançar. Esse país cresceu a metade de um século, a 7% ao ano. E eu repito isso, o chão é o mesmo, o povo é o mesmo melhorado, o chão melhorou porque nós descobrimos outras riquezas. O céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul, que é a nossa fé, que é muito forte no nosso povo, é o mesmo. Quem está fracassando é a política. Então, dessas metas todas, vai ter também a matrícula. Então, a matrícula na universidade. Na Espanha, de cada 100 garotos de 18 a 25 anos, 54 têm vaga na universidade. Então, se eu vou assumir o compromisso, eu tenho que dizer que em 30 anos, o Brasil, que sai de 18 hoje, para 54 vagas na universidade pública, gratuita e de qualidade. Porque isto é o que resolve o problema. Você e eu provavelmente somos da mesma universidade. Eu não paguei um centavo. Eu vivi numa pensão e se eu tivesse que pagar o custo da faculdade e tal, talvez eu tivesse ficado no 2º grau. Ou meus pais tinham se esfolado de mais sacrifício do que já fizeram só para pagar a pensão. Porque eu vim do interior morar numa pensão na Imperador, por isso que eu sei onde é que fica o Rui Barbosa, o colégio ali. Não é que eu passava na porta ali para ir para a Praça da Lagoinha namorar de novo. Mas isso é um assunto que já passou da hora, não sei o que e tal. Pois bem, Praça da Lagoinha hoje é uma praça bastante, enfim, a erma aqui de Fortaleza, fica ali no centro da cidade, depois foi onde eu vim morar. Então o Brasil se compromete, aí você tira dos 30 anos, quantos tem que fazer nos primeiros 5, nos primeiros 4 anos, e aí executa e presta conta. E para isso eu vou dizer de onde é que vem o dinheiro. Por quê? Porque se eu escapar e for eleito, eu não me elegi pelos meus olhos azuis, verdes, maravilhosos, que são castanho fuleira. Eu me elegi porque a maioria do povo ou entendeu tudo ou entendeu a parte que interessa do conflito que nós vamos entrar. Porque governar é isso, é escolher lado. Claro que o estadista procura conciliar todos os interesses e o projeto nacional procura dizer, olha, tem um lugar para você aqui. Mas a estratégia da unanimidade é mentira. A turma que no Brasil há 35 anos ganha dinheiro no juro, sem produzir um pão, sem gerar um emprego, não quer nem ouvir falar de mim. Olha, se eu digo todo dia que só 2 países do mundo não pagam imposto sobre lucros e dividendos, e sabe qual é o exemplo que eu dou, Alain? O exemplo que eu dou é o seguinte, o Banco Itaú, logo o nome, o Banco Itaú outro dia tirou 9 bilhões de reais de lucro no trimestre e distribuiu para 4 famílias e não pagaram um puto de imposto. Tu acha que essas 4 famílias querem muito bem a mim? Eu não tenho nenhum problema com eles, tenho um profundo respeito por eles, acho que são empreendedores extraordinários, mas no meu governo vão pagar imposto. E é uma alíquota de 35%. Eita, que esses cabos agora é que vão desdobrar para dizer, não vão dizer, o cabo disse que ia na conversa com o J. Lima, disse que ia cobrar imposto de nós na conta de 35%. Tu acha que eles vão dizer isso? Vão nada. Eles vão dizer, o cabo é estourado, o cabo é bocão. Não, esses aí pagam para as pessoas ir nas internet para falar mal de você. Liga o Jornal Nacional e vê quem patrocina.
Então isso é normal, eu não estou me queixando. Na verdade, eu estou só respondendo para o seu telespectador que nesse projeto a educação tem a mais grave centralidade de todas. Por quê? Porque a gente sabe, não existe miséria se a pessoa atinge um nível médio bem formado. Verdade. Ainda que não tenha projeto de desenvolvimento, se o caba se virar e adquirir um ensino médio bem formado, ele nunca mais é pobre na vida. Imagina se eu fizer o que eu estou pretendendo de revolucionar a educação. Trocar esse padrão de escola de decoreba, de conversa fiada, do pobre do professor se esfolando para ganhar quase nada, de costa para o aluno rabiscando o giz e tossindo, não sei o que e tal, para passar informação passiva que está no Google, ou que você com óculos de VR, você chega na descoberta de Pedro Álvares Cabral junto com ele, ainda puxa, dá um beliscão na barriga do Pedro Vaz de Caminha, pede para ele pedir outro empreguinho lá para o rei de Portugal. Isso tudo tem que mudar, porque o profissional que o mundo novo pede, que é agora esse mundo, não é para o futuro, é o profissional da economia do conhecimento. E isso é a escola que dá. Portanto, acredite, porque isso é o que nós estamos fazendo aqui no Ceará. Procure, você que não está aí no Ceará, procure no Google, e os críticos nossos, procure ouvir falar numa cidade chamada Sobral, de onde eu venho. É o melhor IDEB do Brasil. Nós já alcançamos o IDEB do ano 2027 ou do ano 2030. Mal satisfeito, nós trouxemos agora o PISA, que é o padrão de avaliação das escolas internacionais. E olha que não estamos fazendo feio, estamos ali rivalizando com as melhores escolas da América Latina. O que quer dizer o seguinte, é por aí que nós vamos emancipar o Brasil. Mas para isso eu preciso botar a indústria para funcionar, a construção civil para funcionar, eu preciso subir a favela qualificando a moradia, eu preciso garantir que a população não seja... O Pombo falou em jovem. Meu irmão, hoje quase 30 milhões de jovens brasileiros estão na condição de nem que eles estão chamando. Nem tem oportunidade de trabalho, nem de estudar. O que é que faz esse jovem o dia todinho? Com a televisão dizendo compre, o bom, bonito e barato é que faz você feliz, você só vai ser aceito pelas meninas, ou as meninas só vão ser aceitas pelos rapazes, se estiver carregando. Outro dia, Manel Dias, há uma marca, vou logo dizer o nome também, chamada Gucci, que é a marca dos barões do mundo, uma marca Gucci. Só para vocês terem ideia de como está ficando dramático na cabeça da juventude. Uma marca chamada Gucci lançou um tênis virtual, que você paga R$70 por ele. Aí até o Jumentinho, que gosta da internet, perguntou como assim? Pois bem, é assim mesmo. Eu boto o meu pé aqui e eu pagar R$70, eu faço uma foto e ele me calça com tênis com a marca Gucci. E eu posso postar no Facebook eu de tênis marca Gucci, manca, que eu não tenho. Eu tenho apenas a imagem de R$70. Depois você entra na internet e você vê. E isso está na cabeça do jovem. Ora, quem está oferecendo isso aqui e agora para ele é o narcotráfico. Percebe? É a ilusão da facção. E tu acha que nós vamos resolver isso reprimindo? Quando o Lula tomou posse, o Brasil tinha 300 mil pessoas presas. Copiaram a política de guerra contra as drogas dos Estados Unidos, o Brasil hoje tem 900 mil pessoas presas e 250 mil mandados de prisão para ser executado. Já somos a segunda população prisional do mundo. Vai olhar quem são. Tudo jovem, negro, pobre, pardo, caboclo da periferia do Brasil, porque o narcotráfico não está na favela. O narcotráfico vive em Ipanema. O narcotraficante mesmo vive em Ipanema, vive na Barra. Outro dia pegaram aqui um vice-presidente aí do PCC, morava aqui nesse condomínio de Barão, aqui, como é que chama? O Alphaville. Alphaville. Negava e saía de helicóptero, negaram tudo fazendo amizade com o caba, chegava nos restaurantes de Fortaleza elegante, salvo minha sorte, que não tirei uma chapa com o caba chegando nos restaurantes tudo, chega pedindo uma foto, vem cá, meu patrão, olha, pelo voto dele, vem cá, meu patrão, olha, escapei dessa, porque estou aqui isolado e tal. Então, estou falando demais, mas só para dizer a importância, meu irmão, da gente dar um diazinho de serviço, uma horazinha de serviço para a causa da nação. Não tem saída individual, cada um de nós se virar, isso é a selva. Uma nação não é um grande acampamento. E eu repito o apelo do Manel Dias, vamos nos pôr de pé, vamos nos rebelar. Nós não gostamos da violência, não gostamos, mas a rebelião é necessária para que a gente não aceite o que está se fazendo com essa que é a mais generosa nação do planeta Terra. E nós vamos achar o caminho de devolvê-lo ao seu destino, que não é de passar fome, sofrer humilhação e violência e doença. O destino do Brasil é ser admirado no mundo como a maior civilização mestiça do planeta.
Amém. A nação solidária dos trópicos, né? Dizia o professor Bautista Vidal, né? Sim, Fantástico. senhor. Ó, deixa eu fazer aqui uma propagandazinha. Eu tenho essas redes sociais todas e isso aqui é um lugar onde a turma pode entrar, perguntar, criticar, sugerir, né? Então, no Twitter e no Instagram é @CiroGomes. E no Facebook e YouTube é @CiroGomesOficial. Entra lá, critica, sugere, eu mesmo de vez em quando entro, respondo, se não a assessoria cuida e traz para mim as perguntas e eu vou respondendo. E a gente aceita a crítica com muita humildade também.